com todo o seu entendimento. Sirva ao Senhor. Não há outro comparado a Ele. É bom estar apaixonado por Jesus, é ótimo. Mas muito melhor do que estar apaixonado por Jesus, que é um sentimento, uma emoção, um fogo que queima a gente, nós um louvor de uma música, mas muito melhor é estar rendido aos pés dele, estar rendido, independente da situação, querido. Seja esperto, inteligente, se renda ao Senhor, prioriza o Senhor na sua vida. Algumas situações acontecem nas nossas vidas, acontecerão nas suas também, nas nossas vossas também. Mas não deixe nada tirar o brilho do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Não deixe nada, nem ninguém, nem a jaula dos leões, nem a cova dos leões, nem a fornalha de fogo, tirar o brilho, tirar o senso de rendição. Não deixe que nada tire o senso de rendição. Às vezes uma discussão com o irmão, às vezes uma discussão com o irmão, nós somos imaturos ainda, nós estamos nos aperfeiçoando, a gente erra. Você vai errar. Eu vou errar, mas veja, Ele não erra, Ele não falha. Então se renda a Ele, se submeta a Ele, à palavra dEle. Amém, queridos irmãos? Talvez você hoje esteja meio azedo, meio assim, irritado com alguma coisa, mas veja, se renda a Jesus, se renda ao Senhor Jesus. Pode ser que as coisas não estejam como você desejou, como você almejou, mas se renda ao Senhor Jesus. Se renda ao Senhor Jesus. Amém? Amém? Assentai-vos, por gentileza. Assentai-vos agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Capítulo de número 10, amém? Nós estamos vendo a liberdade cristã, diga liberdade cristã, amém? Você é livre? E como é? Não tem ninguém tão livre como o cristão, não tem ninguém tão livre como o cristão. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres. O que nós aprendemos no capítulo 8 é que nós não podemos aproveitar a nossa grande liberdade para que, olha bem isso aqui, para, através de uma atitude nossa, machucar um irmão na fé, ferir um irmão na fé. Vocês estão me entendendo? Somos livres totalmente. O perdido é livre? Não é. Eles acham que são, porque eles acham que liberdade é poder fazer tudo. Não, liberdade não é poder fazer tudo, apenas isso. Os perdidos acham que são livres, porque eles acham que por fazer tudo, inclusive as coisas ruins, isso é liberdade. Não é. Nós somos livres. No capítulo 8, não podemos aproveitar da liberdade, da ciência que a gente tem, do conhecimento de ser livre, do conhecimento de liberdade que você tem, para menosprezar o irmão fraquinho. Você está me ouvindo ainda? Olhe para mim. Você está me ouvindo? Não aproveite disso. Amém? E falando nisso, presta atenção aqui. Falando nisso, tem alguns irmãos que saíram da nossa igreja. Não vire a cara para ninguém, meu irmão. Não mude de calçada. Você não precisa fazer isso. Tem umas 6 ou 7 pessoas que saíram da nossa igreja. E não é porque saíram da igreja que não são cristãos. Quem está me ouvindo ainda? Não é porque saíram que não são cristãos. Não é porque saíram que são nossas inimigas. Diga para o seu vizinho, não são inimigos. Amém, irmãos? Não é porque saíram que são inimigos nossos. Tem nada de inimigo. Amém, queridos? Então não vire a cara. Entendeu? E outra coisa, não dê ouvido a conversas tolas, a conversas que não edificam. Sirva ao Senhor, se renda ao Senhor. Não dê ouvido a conversas, porque muitas conversas estranhas surgem por aí, conversas de baixo calão, conversas que não refletem o cristão verdadeiro. Não dê vazão, ore pela pessoa, abençoe as pessoas. Amém? Nós vamos para o mesmo céu, não vamos? Vamos ou não vamos?
Então ore, abençoe. Não precisa amaldiçoar, criticar, xingar, nada disso. Abençoe. Esteja na bênção. Vá em paz, fique em paz, caminhe em paz, sirva, ganha almas, né? Ganhe almas. Vai buscar as almas. Não discuta, não brigue, não prova quem está certo, deixa isso para lá. Elogia, diga para o seu vizinho, elogia. Fale bem, diga, fale bem. Diga, fale coisas bonitas. Vocês estão me ouvindo ainda? Gente, tudo que você fizer de bom, faz bem para você mesmo. Faz ou não faz? Faz. Então assim, no capítulo 8 nós aprendemos, ter a ciência da liberdade que temos, ter o conhecimento da liberdade que temos, não nos dá direito de ferir ninguém, de machucar ninguém, amém? De menosprezar ninguém. Você é livre, mas que a sua liberdade não te dê força para você pisar em alguém. No capítulo 9, o Paulo dá o seu próprio exemplo no capítulo 9, ele fala de si mesmo. Ele fala, eu tenho direito de receber de vocês todo o sustento necessário. Ele defende isso. Ele defende o direito que ele tem. Ele prova que ele tem direito. Ele prova, nós enumeramos biblicamente toda a prova que o Paulo traz. Toda a prova ele traz. O direito que ele tinha. E na segunda parte do capítulo 9, ele também defende o direito de recusar. De recusar o sustento, o suporte, a ajuda. Liberdade. Liberdade para recusar. Liberdade para usar e liberdade para não usar. O capítulo 10 ainda continua no mesmo tema, liberdade cristã. Só que agora ele vai usar a história dos judeus. É um exemplo negativo agora no capítulo 10. Então no capítulo 8, a ciência de ser livre, o conhecimento de que você é livre, o conhecimento de todas as coisas, você conhecer a libertação em Cristo, você conhecer a vida em Cristo, você conhecer a liberdade em Cristo, não te dá o direito de menosprezar o vizinho. No capítulo 9, você tem direitos, mas você recusa por um ideal maior, amém? Por algo maior, que é a edificação do próximo, é a edificação do seu irmão, seja da nossa igreja, seja de outra igreja, amém? E no capítulo 10, é um exemplo negativo, é o mau uso da liberdade, amém? E aí já vimos 2 pontos já, no capítulo 10, já vimos 2 pontos, é o mau uso da liberdade, os judeus que receberam a instrução de Deus por intermédio de anjos. Os anjos escreveram a lei e deu para Moisés, o próprio dedo de Deus. Só que eles fizeram mau uso da liberdade que eles tinham. E aí nós já vimos aqui o primeiro ponto, né? Privilégio espiritual não garante sucesso espiritual, amém? Os judeus tinham privilégio, eles viram, olha só, eles viram os anjos falando, eles viram o monte fumegando, pegando fogo no monte, o monte tremendo com o poder de Deus. Eles comeram pão que vinha do céu, comeram cordonizes, carnes que o Senhor mandava para eles. A roupa deles não envelhecia, 40 anos, não envelhecia. Eles receberam muitos privilégios, diga isso, muitos privilégios. Muitos privilégios. Só que receber muitos privilégios ou privilégio não te garante sucesso. Isso aqui nós já falamos, não falamos? Já conversamos aqui na semana passada. Enumeramos isso aqui também. Então, ter privilégios, ter toda essa liberdade em Cristo, você pede perdão, você confessa, você pede socorro, pede ajuda, pede proteção, o Senhor abençoa, o Senhor protege, o Senhor guarda. Agora, esses privilégios que você tem não te garante sucesso. Cada dia você tem que estar vigilante. E a segunda lição nesse ponto, a segunda lição foi que o bom começo não garante o bom fim. O bom começo não garante o bom fim. Diga isso, o bom começo não garante o bom fim. O final feliz. Diga de novo, o bom começo não garante o bom fim. Diga o final feliz. Porque eles começaram bem.
Não começaram? Começaram muito bem. Vamos ler o texto agora aqui um pouquinho, para nós irmos no terceiro ponto? O tópico aqui é o seguinte, ó, a liberdade cristã tem que ser balanceada com precaução, com cuidado, com vigilância. Esse é o primeiro tópico. E aí nós vimos, privilégios não garante sucesso. Bom começo não garante bom fim. Aí vamos ler de novo o texto aqui. Olha lá, veja comigo. Olha o que Paulo diz no capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais, ó, digo judeus, diga isso, os judeus, os israelitas, diga mais forte, os israelitas. Então não ignore que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, já falamos isso, uma nuvem de proteção que eles tinham. Todos passaram pelo mar, o mar abriu-se para eles passarem, mas matou os egípcios, sim ou não? Sim ou não? O mar se abriu para eles, para o povo de Deus, que somos nós, mas se fechou para os egípcios, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Se fechou e matou todo mundo. Eles foram protegidos, olha aí, o privilégio. Tendo sido batizados, tendo sido todos, diga todos, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar, diga todos, diga mais forte, irmãos, todos comeram de um só manjar. 4, e todos beberam da mesma fonte, diga todos, beberam da mesma fonte, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque morreram no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos, para quem? Leia para mim aí, para quem? Você pode falar mais alto? Para nós. Então, essa história dos israelitas, essas histórias dos judeus, serve de exemplo para quem? Para nós. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más. Diga, não cobiçar. Gente, eles tinham tudo de bom? Sim ou não? Tinha ou não? Tinha ou não, irmãos? Tinha. Eles tinham o pão que vinha do céu, eles tinham a carne que vinha para eles tinham a água jorrando da pedra, eles tinham uma nuvem de fogo de noite, uma nuvem de proteção contra o sol de dia. Eles tinham de todos os lados, irmãos. Por que cobiçar? E aí, eu falei para você que a liberdade cristã, aqui nesse ponto, tem que ser balanceada com a precaução, com o cuidado e com a vigilância. Irmãos, se o Senhor está suprindo, por que a gente cobiça? Aí você fala assim, ó, eu queria morar no deserto, se eu morasse no deserto eu não ia cobiçar nada, né? Eles cobiçavam. Irmãos, não importa onde você esteja, quem é você nessa noite? Quem é você diante de Deus? Não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Nuvem em cima, água da pedra, maná caindo do céu, carne vindo, proteção de tudo que é lado, mas eles cobiçaram. Aí ele fala, não façam isso, não use a liberdade que você tem. Quem está me ouvindo ainda aqui? Não use a liberdade cristã. Tenha precaução, tenha cuidado, tenha zelo, amado irmão, como eles fizeram. Verso 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Bom começo e mau fim, gente. Começaram bem, mas eles cobiçaram. 7, não vos façais idólatras, como alguns deles. Pastor, como é que eles fizeram? Olha aí, como está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para... Olha para mim aqui.
Aí você falaria assim: ô pastor, idolatria não é alguém adorar uma imagem? Ô pastor, mas não foi o bezerro de ouro que eles fizeram? Não é isso que você falaria? Né? O versículo 7 parece que está faltando um pedaço. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, como está escrito, e fizeram um bezerro de ouro. Tem isso aí? Olha para mim aí, irmãos. Olha que delícia que é a Bíblia. Não parece que falta um pedaço aí? Porque foi o que eles fizeram lá, sim ou não? Se vocês forem lá em Êxodo, vocês vão ver isso. Olha aí, veja, isso aqui chama-se iluminação da palavra. Olha lá. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito. Escrito o quê? O povo se assentou para comer, beber e para divertir. Ei, psh, psh, psh. Não vos façais, pois, idólatras. Bezerro é de menos, irmãos. O bezerro de ouro, sabe o que é? É a conclusão da porcaria. Você entendeu? O bezerro de ouro já é assim, não tem como enfiar mais o pé na jaca. Vamos enfiar aqui mesmo o pé na jaca. Não tem como se lascar mais. Vamos concluir com um bezerrão de ouro aqui. Mas a idolatria, irmãos, do coração, a idolatria aqui dentro, se refere a comer, beber e se divertir. Pastor, não pode? Não pode, irmãos? Pode ou não pode, irmãos? Olha para mim, minha irmãzinha. Pode ou não pode? Lógico que pode. Diga livres. Diga, eu sou livre. Você está entendendo? Olha a liberdade cristã aí. Eu sou livre, você é livre. Você é livre para o que der e vier. Mas cuidado, para que a tua liberdade não desagrade a Deus. Amém? Pegou ou não? Cadê o bezerro de ouro aí, irmão? Cadê a vaca de ouro aí que eles fizeram lá em Êxodo? Cadê o bezerrão de ouro? Quem está me ouvindo ainda? Irmãos e irmãs, como nós somos, eu já me peguei, vou falar de mim porque aí fica mais fácil para você assumir também. Eu já me peguei tentando enganar Deus. Eu já me peguei tentando dar um lero-lero, um chaveco, um 7-1 em Deus, confessando coisas falsas, confessando, sou pequeno, sou fraco, sou isso, sou aquilo outro, e se safando. Aonde que está a idolatria, gente? Não está no bezerro de ouro, não. Pastor, mas não podemos comer? Ontem eu fui com um grupo de irmãos aqui para uma pizzaria, de vez em quando eu vou com outros aqui também. Qual o problema de comer? De vez em quando a gente joga um futebol, outro joga aí um tênis, outro joga aí um vôlei, você se diverte. Qual o problema? De vez em quando você quer dormir, descansar um pouco mais do que você descansa sempre. Qual o problema? Aqui dentro, irmãos, essa nossa liberdade, porque Cristo morreu por mim, eu estou livre, você está livre. E aí nós usamos, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, usamos da liberdade para dar ocasião à carne, para deixar vazar, transvasar nossos desejos mais esquisitos e estranhos. Idolatria não é apenas uma imagem, a imagem já é o cúmulo, já foi além, já está feito já, então a gente dramatiza aquilo, é como se fosse a parte dramatizada, ilustrada, mas aqui não aparece o bezerro, mas aparece que eles foram idólatras. Quem está me ouvindo ainda? Eu gostaria muito que essa palavra tocasse em você. Eles começaram bem, mas acabaram mal. Um bom começo
e um final triste. Um bom começo, vendo os milagres, falando com Deus, buscando a Deus, mas acabaram mal. Um final triste. Então não é porque você começou bem que vai acabar bem. Tem que estar precavido. Por isso que é a liberdade cristã balanceada com equilíbrio, com a vigilância, com a precaução. Diga, eu devo ser livre. Diga isso para mim. Diga, eu devo ser livre. Com precaução. Diga, com vigilância. Amém, queridos irmãos? Se você assimilar isso no seu espírito, sua vida mudou. Mudou. Sabe, o seu filho que você tem problema de lidar com ele cristologicamente, não vai ter. Sabe, a sua filha que você tem dificuldade em que ela receba Jesus, você não vai ter problema. Não vai ter problema. Problema algum. Nosso coração não é apenas o bezerro, gente. É o que está tomando conta do seu coração, o que está dominando. Então não é porque começou bem que vai acabar bem. Mas tenha precaução, seja vigilante, observando-se conforme a palavra. Não é porque você está aqui há 10 anos que está garantido. O salmista no Salmo 119 falou isso: observando-se como purificará o jovem o seu caminho, observando-se conforme a palavra de Deus. Precaução, vigilância, cuidado, zelo. É um grande perigo, gente, a gente envelhecer na fé. É um grande perigo. Vai aprendendo, não sabe viver aquilo que prega ou que ouve, vai se acostumando, aí perde o primeiro amor, como muitos têm perdido o primeiro amor. Aí o terceiro ponto, então o segundo ponto desse tópico é: o bom início não garante o final feliz. Não garante o final feliz. E o terceiro ponto ainda aqui, nessa questão aqui, é que Deus pode capacitar você para vencer as tentações. Deus pode e quer capacitar você para vencer as tentações. Vamos ler a partir do versículo 13 agora, essa é de hoje. A partir do versículo 13. Amém? Versículo 11, melhor dizendo: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio o quê? O quê? Diga aí, verso 13. Não vos sobreveio o quê? Tentação. Que não fosse humana, que não fosse comum. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que você consiga suportar. Tem 3 expressões aí que eu gostaria de destacar. 3 expressões aí. Olha no versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram o quê? Diga mais forte essa palavra. Diga prostrados. Diga caídos. Diga de novo, caídos. Marca essa palavra, prostrado, caído. No versículo 8, não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram. Diga, caíram. Diga de novo, caíram. Diga de novo, caíram. E a terceira palavra no versículo 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram, diga essa palavra, destruídos. 3 palavras, gente. Prostrados, diga prostrados,
caíram, diga caíram e destruídos. Está vendo esses versículos? Antes de nós passarmos para a tentação aqui, olha essas palavras de destruição. Caídos, destruídos, prostrados. Bom começo não garante o bom fim. Privilégios não te garante sucesso. Eles caíram, eles prostraram e eles foram destruídos. Sabe quantas pessoas entraram daquela antiga geração? Diga 2. 2 homens e suas famílias que entraram. O resto morreram. Mais de 600 mil homens, que fazendo a conta, diz os historiadores, dá mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões de indivíduos que saíram do Egito. Só 2 pessoas entraram. Diga, 2 pessoas entraram. Todos viram a nuvem, viram. Todos comeram pão, comeram. Todos experimentaram poder, experimentaram. Todos foram protegidos, foram. Todos foram guardados, foram. Só 2 entraram. Diga aí, só 2 entraram. Eu espero que aqui haja mais que 2. Diga, eu espero que aqui haja mais que 2. Aí vamos lidar agora com a tentação. Diga tentação. Diga outra vez, tentação. Então Deus pode te capacitar. Essa palavrinha tentação aí, diga de novo, tentação. No grego é a palavrinha peirasmo. É preciso que eu faça aqui alguma consideração. Olhe para mim aqui. No grego, a palavrinha é peirasmos. Veja bem, existem palavras que no nosso português tem várias palavras e que no grego tem uma só. Tem palavras que no grego tem muitos e no nosso português tem uma só. Por exemplo, a palavra amor. No grego, para cada expressão de amor tem uma palavra. A nossa é uma só. A gente mistura tudo, né? Mas tem palavras que no grego é mais que uma. E no nosso caso é uma só. Ou no grego é uma só, e no nosso caso são muitas. Por exemplo, a palavra tentação é uma delas. No grego é uma só, diga é uma só. Diga peirasmos. Diga peirasmos. Amém, irmão? É a palavra no grego. E o que ela significa? Tentação. E o que mais? Provação. Como é que eu vou saber se é tentação ou se é provação? Pastor, mas por que a gente tem que diferenciar? Porque Deus não tenta ninguém. Está entendendo isso aqui? Deus não tenta ninguém. Isso a Bíblia diz. Então você não pode conflitar a Escritura. Por isso que às vezes conhecer uma palavrinha no original ajuda. Porque se aqui fala que não veio tentação senão humana, que não veio tentação senão humana, e que Deus não tenta ninguém, e aqui você vê que a tentação veio de Deus, você fala, olha, a Bíblia não, a Bíblia se contradiz, a Bíblia tem problema. Não, ela não tem, o que tem é a tradução da palavra. Então no grego é uma palavra só. E como é que o grego sabia que era uma coisa ou outra? A tentação visa destruir você. Diga a tentação, diga a todo mundo, a tentação tem como objetivo destruir alguém. Diga a aprovação tem como objetivo aprovar alguém. Então Deus faz o que? Deus tenta ou prova? Fala para mim. Vou repetir de novo então. A tentação visa destruir, acabar, exterminar. A aprovação visa aprovar. Então Deus tenta ou prova? Prova. Então você olha para o texto e você descobre qual é o sentido do texto. Entendeu? Você descobre o sentido do texto. Descobrindo o sentido do texto, por exemplo, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado por diabo. Então o diabo iria querer destruir Jesus, mas o Espírito Santo queria aprovar Jesus. Viu que no mesmo texto você tem as duas coisas? Para ser tentado pelo diabo, quem teve é o diabo, mas quem levou foi Deus. Deus visava aprovar, e na verdade aprovar a gente, para que nós sigamos aquele exemplo. Então, tentação é algo negativo, diga negativo. Diga provação é positivo. Agora é possível ter uma provação e você se lascar?
Pode ser que Deus te prove, você não aguenta a prova, cai naquilo, então aquilo deixou de ser prova. O diabo aproveitou, porque você deu margem. Amém? Eu estou confundindo tudo. É possível você entrar numa prova, Deus querendo te aprovar, permite que você passe por uma prova, mas você vacilão, vacilona, não vigia, puf, escorrega e cai. Deus queria te aprovar. Você não vigiou, não foi precavido, o diabo aproveitou da situação e aquilo virou tentação para você, porque você não foi promovido, não foi aprovado. Amém? Então depende do que está acontecendo no texto. Vamos ver isso daqui então. Olha o verso 13 de novo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o quê? Então isso aqui é uma tentação ou é uma provação? Ficaram em dúvida agora? Qual é o alvo aqui? Livramento, suportar, dar força, ajudar. Pegaram? Qual é o alvo de Deus aqui nesse texto? O teu mal ou o teu bem? Qual é o alvo aqui? Teu mal ou teu bem? Teu bem. Então a palavra tentação aqui no português não encaixa. A palavra mais certa aqui seria provação. Entenderam, irmãos? Porque o alvo aqui é te aprovar, é te fortalecer, é que você fique assim, mais assim, com a couraça mais forte, que você fique mais musculoso espiritualmente falando. Quantos de nós temos perdido na prova? Gente, com a aprovação já vem o livramento. Vocês estão vendo isso aqui comigo ou não? Como é que Deus dá o livramento? Como é que Ele dá? Veja aí. Como é que Deus dá o livramento? Junto com o quê? Tem livramento sem prova? Tem livramento sem guerra? Tem livramento sem perseguição? Pegaram? Não pegaram ainda, né? Já viu alguém orar assim? Pastor, o Senhor Deus, me tira da prova. Meu Deus, eu não quero a prova. Você quer ser um eterno bebê? Uma eterna criança? Você viu aí, ó, juntamente, olha aí, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, a provação, vos proverá o livramento. Tem livramento separado da provação, gente? Tem livramento sem provação, irmãos? Não. É junto. Eu quero livramento. Opa, estou pedindo prova, né? Senhor, eu quero livramento. Você quer livramento, meu filho? Então, te dá uma provinha aí, Patrícia, para você. Uma provinha para você, então. Entendeu, Renan? Senhor, me dá livramento. Quer livramento? Uma provinha para você. Porque não tem livramento sem provação. É juntamente. Agora, não é porque você vai orar assim, me dá um livramento, Senhor, que o Senhor vai dar. Não fique temendo de orar assim, não. Aqui não é budismo, não. Pode falar à vontade. Pastor, eu posso pedir uma prova para o Senhor? Pode pedir o que você quer pedir. Ele não vai dar se não for a hora de dar. Eis uma coisa que está claro. Ele está olhando para a sua vida. Deus é o único ser aqui que sabe olhar para o A, para o B, para o C e te dar uma prova segundo você aguenta. Então, sem essa, sabe aquela, Senhor, não estou aguentando, Senhor, aguenta, Deus não é injusto, aguenta, filhinha. Agora, pode ser que você esteja arrumando sarna para se coçar.
Alguém aqui já sentou no formigueiro? Hã? Alguém já sentou? Então sente. Dá uma sentadinha no formigueiro. Hã? Gostosinho, gostosinho. Dá uma sentadinha no formigueiro, irmão. Você nunca sentou no formigueiro? Deus sabe lidar com você. Não reclama de Deus. Agora, não invente formigueiro. Já ouviu pessoas inventarem formigueiro? Você não entendeu? O que o pastor quer dizer com formigueiro? É que às vezes você inventa umas tentações, você inventa umas provas. Dá exemplo, pastor? Dou. Exemplo que mais tem para dar. Dou. Estava trabalhando em X empresa. Deu a louca em você. Ah, não, eu não quero aqui ficar com mais não. Quando chegou naquela empresa era o céu. Mas passou 3 meses, é o inferno. Quero sair. Aí sai. Eu fiz isso, o povo falou que eu fiz isso. Me lasquei 1 ano e meio. O cara nunca passou tudo na vida. Quase que eu não aguentava. Mas eu arrumei aquilo. Porque Deus tinha aberto uma porta para mim, uma porta magnífica. Mas o espertalhão aqui achou que a porta não era legal. Pois é. Um exemplo, o emprego. Qual que é a sua formação? Qual que é a sua capacitação? Não tem muita capacitação, ainda quer escolher as coisas? Aí sai daqui. Mas pastor, não, pastor nada, é um exemplo. Aí você vai lá. Aí você vai para lá. Você vai decidir, tem coisa que Deus vai deixar você decidir. Pensa bem, todos os prós e contras, a distância, o gasto, o tempo, o descanso. Porque tem gente que está inventando prova. E aí depois chega, Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Inventou prova. É igual eu vejo os pais aqui na igreja. Eu fico vendo os pais, eu fico, dá logo um jeito nessa criança, pai. Fico pensando, porque eu não fico me intrometendo na vida de ninguém. Dá logo um jeito nessa criança, mãe. Isso vai criar asa e vai voar. É agora que é um pombinho ainda, uma pombinha, porque isso vai virar um ursinho. E quando isso virar um ursinho, agora está inventando prova. É mais bonitinho, mas vai ficar feinho pra caramba. E feinha pra caramba. Sabe, nós estamos tornando americanos demais. Entendeu? Ah, meu filho que se vira para a vida dele, minha filha que decida a vida dela. Tá bom. Daqui a 25 anos de conversa. Eu espero estar aqui ainda. De conversa. De conversa daqui a pouco. Tem gente inventando prova. E aí vai reclamar. Então, Deus prova. Quando Deus prova, é provação. Quando você vê que alguma coisa para o mal é tentação, é o próprio diabo, é o próprio Satanás fazendo. Isso também acontece. É raro, é mais raro a tentação do diabo. Porque assim, ele dá um, depois ele entra na caverna. Porque o diabo não é besta não, apesar que ele é uma besta, né? Mas tudo bem, o diabo não é burro não, irmãos. O diabo não vai ficar em você, aí daqui ele vai para cima, aí ele dá uma retrocedida, dá uma escondida, e ele fala, puxa, eu tentei uma vez, o bicho conseguiu, esse cara aí, ele buscou a Deus, ele não vem logo em seguida, meu irmão, ele não vem, ele espera um tempo. Então assim, não é tantas vezes que você é tentado, provação é mais vezes, nós somos mais provados do que tentado. Eu não consigo provar isso para você não, isso é uma conclusão minha, particular minha. Eu entendo que nós somos mais provados do que tentados, porque o inimigo, ele é inteligente, ele não vem para cima de você toda semana não, porque
Porque se você vence a primeira agora, é lógico que você vence a segunda. É lógico. Quando você está assim, é igual chutar. Os meninos que jogam bola aqui, você pega, fica lá chutando pro gol. Pode ver, quando você acerta uma, você acerta a segunda, a terceira, mas quando você erra uma, vai errando mais ainda. Parece que o pé calibra, aí acerta, pum, pum, aí depois descalibra, aí vai errar, e peraí, e assim vai. O diabo não nos tenta tantas vezes. E quando ele vem para derrubar mesmo, para derrubar você. Então Deus, Ele quer te capacitar. Diga isso comigo: Deus quer me capacitar para vencer as tentações. Diga: se eu permanecer na palavra. Como é que Ele nos capacita, gente? Na palavra. Está lá em Tiago. Está lá em Tiago a tentação. Peça sabedoria a Deus. Sabedoria na palavra. Quer ver comigo, Tiago? Vamos ver comigo, Tiago. Você que pode ver. Tiago capítulo 1. Tiago no capítulo 1. Você vai ver isso aí. É onde aparece a palavrinha peirasmos também. Olha lá. Meus irmãos, tende motivo de grande alegria o passardes por... capítulo 1 Tiago, versículo 2. Capítulo 1 Tiago, versículo 2. Desculpa aí, tá bom? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É para ser alegre ou triste nas provações? Diga para mim, alegre ou triste? Alegre, irmão. Tem provação, opa, Deus quer me dar um cargo a mais aí, Deus quer que eu passe de ano, Deus quer me aprovar. Mas nós fazemos o que? Oh Deus, de novo. Ele quer desenvolver você, Ele quer evoluir você espiritualmente, meu. Vai reclamar da aprovação? O Tiago fala assim: tende motivo de muita alegria. Olha o verso 3. Sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz músculo espiritual, irmão. A aprovação da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Se porém algum de vós necessita de, verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a... Ué, pastor, o que isso quer dizer com isso? Que na tentação, que na provação, as duas coisas, a tentação e a aprovação, aqui no caso a aprovação, eu sou vitorioso pela palavra. Amém. Pela palavra pregada. Eu estou aqui pregando para vocês. É óbvio que para algumas pessoas uma palavra foi mais forte, para outro irmão outra palavra foi mais forte, e cada um vai pegando. Estou entendendo. Agora vou viver assim na empresa, vou andar assim na escola, vou fazer isso com os meus pais, vou fazer isso com os meus filhos. Esta sabedoria. Amém, irmãos queridos? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Como é que Deus dá para a gente? Através da palavra. É assim que o Senhor faz, através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Porque não fala que a fé vai ser completada aí? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Em que hora, pastor? Na hora que o texto está dizendo. Está simples aí, o texto aí. Provação, ou no caso tentação. Aqui é provação, ou no caso tentação. Peça sabedoria. Irmãos, provação. Você pode orar? Pode, mas oração não ajuda. Jesus, quando foi tentado pelo diabo e provado por Deus, estava aonde? Diga para mim, irmãos. Diga para mim, ele estava onde? Na praia? Ele estava no deserto fazendo o que, irmãos? Chupando picolé? Ele estava em oração, irmãos. Ele estava em consagração. E mesmo assim o capeta veio? Veio, irmãos? Diga para mim, irmãos, veio? Veio, né? Na hora da tentação e da provação, irmãos, a oração, assim, para aquilo em si, não ajuda. Para aquilo em si, não. A oração é boa porque você está falando com Deus, né?
Então assim, um relacionamento com Deus. Mas que ela em si vai alcançar a tentação, a aprovação, olhe para cá, senhoras e senhores, não. Estou falando que vocês não devam orar? Lógico que não. Nós vamos chegar aqui na frente que eu vou falar sobre oração. Lógico que não. Mas nessa hora, sabedoria de Deus, que vem por intermédio da palavra, da instrução, da pregação. Vocês devem orar? Lógico que devem orar. Deve jejuar? Oh, maravilha jejuar. Se consagrar? Se consagra, irmão. Mas não misture as coisas, irmãos. Não confunda as coisas. Uma palavrinha bem colocada, irmãos, vale mais do que um jejum de 40 dias. Uma palavra bíblica bem colocada vale mais do que um jejum de 40 dias. Como foi que Jesus venceu a tentação? Que foi que ele disse? Está, todo mundo está, ele falou ou não falou isso? 3 vezes, está escrito isso, está escrito aquilo, e está escrito aquilo outro. Foi assim que ele venceu. Sabedoria, irmãos. Diga de novo essa frase, então: Deus pode, diga, capacitar-me para vencer as tentações. Diga, se eu permanecer na palavra. Diga, se eu ficar na palavra. Deus capacita você na provação e na tentação, se você ficar na palavra. Se não ficar na palavra, meu irmãozinho do coração, queridinho, queridinha, olha, realmente, eu vou ter que te visitar. Eu vou ter que dar um pulinho na sua casa para ajudar você. Porque, meu irmão, não tem como vencer. Então Deus, Ele quer te capacitar. Então aqui em Tiago ele ensina você a pedir sabedoria. E a sabedoria dele é a palavra dele, é a direção dele. A sabedoria bíblica não vale para o mundo não aceita a Bíblia, gente. Para o mundo a Bíblia não vale nada. Mas a Bíblia é a grande ferramenta de Deus, amém? É a espada do Espírito, sim ou não? A Bíblia é a espada do Espírito. Então volta para Coríntios capítulo 10, volta para 1 Coríntios capítulo 10. Então assim, aqui na tentação, o Senhor te dá poder. Verso 13, 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, Ele dará o livramento. Ele dá, de sorte que vocês vão conseguir. Portanto, meus amados, foge da idolatria, foge. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos são participantes do único pão. Considerai o Israel, que começou bem, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não! Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrifiquem não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor, ciúmes no Senhor? Vamos tentar o Senhor. Somos acaso mais forte que o Senhor? Somos acaso mais forte que o Senhor nosso Deus? Então, com a tentação o Senhor dá o livramento. Com a tentação o Senhor te ajuda. Com a tentação o Senhor te socorre. Com a tentação o Senhor te livra na tentação. Ele quer te fortalecer. Ele quer deixar você aprovado. Ele quer deixar você musculoso espiritualmente. Na tentação, Ele dá o escape. Ou você é mais forte do que Deus, ou você é mais forte do que Deus. Então não use da liberdade para desagradar a Deus. Não use da liberdade para fazer o que Deus condena. Não use da liberdade para se comungar com demônios. Não use a liberdade para participar de mesa dos demônios. Vou repetir, não use a liberdade para desagradar a Deus. Não use a liberdade para fazer o que Deus condena.
Não use da liberdade para ir para uma festa que Deus condena. Não use da liberdade para uma festa de demônios. Não use da liberdade para participar de alimento de demônios. Não use da liberdade para isso. Mas use da liberdade para ser aprovado, para ser promovido, para desenvolver a fé, para que as pessoas possam ver em você e em mim um verdadeiro cristão. Diga, um verdadeiro cristão. Quem entendeu nessa noite? Deus não quer destruir você. Diga, Deus não quer me destruir. Diga, não, não, não. Ele não quer me destruir. Diga, com a tentação, Ele já dá o suporte, Ele já dá a força. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Talvez você não esteja vendo o suporte, talvez você não esteja vendo o livramento, mas juntamente com a provação, Ele dá o livramento, Ele já dá a saída, Ele já dá a palavra de sabedoria, juntamente com a tentação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado